Pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho a Bíblia acerca da verdadeira religião. Eu creio que esse é um tema importante de nós estudarmos. É bom vermos acerca desse tema, porque geralmente a gente baseia a religião, o que a ideia da religião traz, essa palavra traz à nossa mente, geralmente é a denominação que a gente pertence. É o ramo religioso que a gente segue. Mas quando a Bíblia fala de religião, fala de uma maneira muito mais pessoal, muito mais particular. E a gente vai estudar aqui um pouquinho. Vamos começar com Isaías, capítulo 66, e o verso 2. Aqui nós vamos... a gente tem aqui na tela, você pode também acompanhar na sua Bíblia. E aqui nós temos a palavra de Deus, o Senhor mesmo falando, e nós vamos ouvir a voz do Senhor nessa manhã. Nós vamos ouvir Deus falando. E ele diz, nesse capítulo de Isaías, o verso 2, não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A esse eu estimo. E a quem Deus estima? A humilde e contrito de espírito. Outras versões podem dizer aqueles que são pobres de espírito e são humildes. Ao humilde, ao contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Essa é a atitude que Deus gosta de ver em nós. Essa é a atitude que Deus gosta de ver em nós. O contexto é bem interessante porque revela um ciclo na nossa relação com Deus. Está falando sobre o povo de Israel, as bênçãos que o Senhor derramou sobre Israel, as promessas de fidelidade que Israel fez para com Deus, mas as quedas de Israel, as rebeldias, a decisão de seguir num caminho diferente daquilo que Deus estava propondo. E mais uma vez, a punição por conta dos erros, as consequências naturais do erro, do pecado, e então vem a misericórdia de Deus, que é infinita, a misericórdia de Deus, que é tão grande que nós não podemos medir. Então esse ciclo de bênção, queda, misericórdia e restauração é o que nós vemos no contexto dessas palavras, e Deus está orientando o seu povo para que andem nesse caminho correto, nessa disposição de coração que certamente vai levá-los numa direção segura. E hoje nós nos reunimos aqui para explorarmos um pouquinho da essência disso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a verdadeira religião, aquilo que Deus pede para nós. É importante nós estudarmos acerca disso, porque nós somos discípulos de Jesus. E aqui uma outra boa distinção. Muitas vezes nós nos consideramos e nos vemos como simples membros de igreja. E quando nós nos vemos como simplesmente membros de uma igreja, nossa religião geralmente é limitada ao ambiente daquilo que nós consideramos igreja, ou pelo menos ao redor das pessoas que nós consideramos que são igreja junto com a gente. Quando a gente muda a chave e se vê como um discípulo de Cristo, agora a nossa religião não está baseada nem limitada ao ambiente da igreja da qual somos membros. Porque um discípulo de Jesus, ele é discípulo de Jesus no ambiente da igreja, ele é discípulo de Jesus na escola onde estuda, ele é discípulo de Jesus no trabalho onde tira o seu sustento, ele é discípulo de Jesus aonde quer que vá, nas férias, passeando, comendo, ele é discípulo de Jesus todo o tempo. E essa é uma mudança de pensamento, a mudança de disposição
que é muito, muito importante que a gente faça, porque quando nos vemos como membros de igreja, nós limitamos a nossa religião àquilo que nós consideramos igreja. Mas quais são os fundamentos da verdadeira religião? Você pode passar mais um aí, não está alcançando aqui, acho que a gente está muito longe. E quando nós falamos de religião, nós estamos falando dessa palavrinha aí, lá no latim, né? Existe alguma discussão sobre o significado dessa palavra, e eu escolhi a que, para mim, é a que faz mais sentido. Quando fala de religare, em termos de religião, está falando dessa reconexão com Deus. Significa ligar outra vez, refazer aquilo que foi rompido, religar. Então, nós imaginamos religião como sendo aquele caminho que nós trilhamos para nos reconectarmos com aquele do qual nós nos desconectamos em algum momento. E nós sabemos quais são as razões dessa desconexão. O César trabalha com TI, ele vive mexendo aí com sinal de wireless, ele vive mexendo com sinal de internet, de vez em quando o sinal cai, desconectam-se os equipamentos. Como é que a gente se desconecta de Deus? A gente sabe, a Bíblia nos diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então o pecado veio, manchou, desconectou, desfez a harmonia em que Deus nos criou. O nosso coração, antes do pecado, o coração da humanidade, estava em harmonia com o coração de Deus. Havia sintonia, mas veio o pecado e quebrou isso, e nós não temos mais essa sintonia. Quando nós pensamos em refazer essa nossa relação com Deus, como igreja, nós somos obrigados a incentivar, nosso papel é incentivar que as pessoas se conectem outra vez com Deus. Muitas vezes a gente vai apontar o caminho, muitas vezes a gente vai mostrar qual é a direção que Deus está apontando. A gente não tem um poder de fazer a pessoa seguir aquele caminho, mas a gente tem a obrigação e o dever, como cristãos, como discípulos de Jesus, de apresentar e incentivar que as pessoas sigam por esse bom caminho que Deus nos apresenta, e é tão maravilhoso vermos as pessoas caminhando nessa direção. E é interessante que Paulo fala sobre isso, ele vai dizendo que nós vamos crescendo cada dia nessa reconexão com Deus, nós vamos aprendendo mais e mais a respeito dele, nós vamos crescendo, vamos nos tornando perfeitos. E vocês sabem o que significa perfeição na Bíblia? Perfeição, para nós aqui, é maturidade, nós vamos nos tornando cada vez mais maduros nessa relação com Deus, nessa relação com Deus, vamos amadurecendo. E é interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele diz, olha, quando nós alcançamos a maturidade, nós aprendemos de fato qual é a essência da nossa relação com Deus. Então, tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que não é a essência da nossa relação com Deus, é colocado no seu devido lugar. É colocado no seu devido lugar. Quantas vezes, por falta de maturidade espiritual, nós, discípulos de Jesus, até querendo acertar, a gente fica focado discutindo coisas que são menos importantes, menos relevantes, que não é parte da essência da nossa reconexão com Deus, da nossa verdadeira religião. Não é parte disso, mas a gente às vezes se machuca um ao outro porque a gente está discutindo uma coisa que nem é a essência da coisa. Nem valeria a pena a discussão. Quantas vezes, por falta de maturidade, nós nos perdemos nesse caminho. Mas uma coisa é verdadeira, e eu tenho observado, essa religação com Deus madura, amadurecida, ela vai nos conduzir no caminho do equilíbrio. Deus vai nos levando no caminho do equilíbrio.
quando eu lembro de algumas conversas que eu tive há um bom tempo atrás, acerca do que eu pensava ser a verdadeira religião, eu me sinto envergonhado de algumas conversas que eu tive com algumas pessoas no passado, antes de eu entender qual era a essência da verdadeira religião. Eu tentando, à força, moldar aquilo que era visível, quando na realidade a verdadeira religião é parte de uma transformação interna. Quanto tempo eu perdi? Quanta gente eu machuquei? Quantos murros em ponta de faca eu dei por falta de maturidade? Você pode passar mais um, por favor? Vocês vão ver uma imagem aqui, e eu não sei quantos de vocês, quando olham para um imã, lembram da infância. Quando eu vejo um imã, eu lembro da minha infância, porque eu lembro exatamente o dia que eu recebi o meu primeiro imã. Meu irmão me deu um imã. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. E a minha primeira impressão do imã, assim, é que aquilo era algo fabuloso. Como eu lembro de meu irmão mostrando ali os truques, né? Ele pegava algo de metal. Eu jogava futebol de botão. Vocês já jogaram futebol de botão? Eu jogava futebol de botão. Então ele pegou o meu campo, né? Meu campinho ali de futebol de botão. E ele fez assim, olha, vou fazer uma mágica. Ele colocou algo de metal em cima, colocou o ímã por baixo e fez aquele negócio caminhar. Ele fazia que estava com a mão assim, como se fosse uma mágica. E eu me quedei, estou falando mais espanhol do que... E eu fiquei impressionado com aquilo, eu fiquei tão feliz com aquilo, eu brincava, eu levava aquele ímã para todo lado, eu fiz algumas bobagens também, eu jogava na porta da geladeira, pá, para ele grudar. Minha mãe devia amar aquilo. E eu fiquei impressionado. Mas um dia, o ímã, ele tinha um formato assim, meio de... Era uma meia-lua, não era exatamente como esse, em formato de ferradura, mas era uma meia-lua. E eu lembro que um dia eu brincando ali, todo empolgado com aquele ímã, ele caiu no chão e quebrou ao meio. E eu fiquei triste. E eu pensei, acabou minha brincadeira, né? Quebrou. Não vai mais funcionar. Só que aí eu descobri que o negócio ficou ainda melhor, porque agora eu tinha 2 ímãs. E eu podia fazer muito mais coisas. Eu lembro, aquele ímã era bem forte. Eu lembro, eu pequenininho ali, eu colocava assim, e meu desafio era ver até onde eu conseguia ir antes dele grudar de vez. Às vezes eu prendia o dedo, machucava, e eu ficava empolgado brincando com aquilo, e eu descobri algo. Aquelas 2 partes que tinham um poder de atração, que era invisível, eu ficava tentando ver o que é que puxava uma ou outra ali. Se eu virasse o lado, o que é que ia acontecer? Eu descobri que aquilo que se atraía, agora se repelia. E eu descobri outras brincadeiras, né? Agora, ao invés de ficar segurando, para ver até onde eu conseguia segurar antes deles se juntarem, agora eu ficava tentando forçar as 2 partes se unirem. E eu ficava assim forçando. Quando eu penso no coração de Deus e vejo o meu coração, eu sinto que antes do pecado, o meu coração com o de Deus, eles tinham um poder de atração. Mas depois que nós conhecemos o pecado, o que é que aconteceu? Parece que se inverteu o polo do nosso ímã, do nosso coração. E aquele Deus que, quando se apresentava ali na viração do dia, lá no Jardim do Éden, causava alegria e desejo de estar perto no coração de Adão e Eva, agora a presença dele fez, por causa do pecado, com que Adão e Eva se escondessem com medo, repelidos pela presença de Deus. E essa é a história da humanidade. É um Deus santo correndo atrás, buscando aproximar-se, chamando corações pecadores. Essa é a nossa história, é o resumo da nossa história. É um Deus santo buscando reconciliar-se conosco. Você visita qualquer outra religião e você vai ver pessoas ali castigando o seu próprio corpo,
oferecendo dádivas, comida, dinheiro, o que for, fazendo sacrifícios para apaziguar o coração do seu Deus. Mas quando a gente vem para a religião bíblica, a gente vê o inverso, a gente vê um Deus santo, todo-poderoso, oferecendo a si mesmo como sacrifício para apaziguar o nosso coração, porque depois do pecado nos tornamos filhos da ira. Nós nos tornamos irados, rebeldes, ingratos, e viramos as costas para o nosso Deus. Mas agora ele se oferece como sacrifício para apaziguar o nosso coração. A oferta veio dele, a proposta veio dele, não sou eu tentando apaziguá-lo, ele quer ter paz comigo. Agora ele tenta me convencer através do amor e do grande sacrifício que ele fez, de que eu posso tranquilizar o meu coração, que ele está disposto a me aceitar de volta, a reconectar, a religar o seu coração ao meu. De fato, o que nós precisamos é aquilo que a senhora White diz, um reavivamento da verdadeira religião, da verdadeira reconexão, da verdadeira comunhão com Deus. É a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Tem hora que eu penso que o que eu mais preciso é saúde, tem hora que eu penso que o que eu mais preciso é dinheiro, tem hora que eu penso que o que eu mais preciso é amizades, mas no fundo, o que eu mais preciso é de um reavivamento dessa verdadeira conexão com Deus, dessa religião. Buscai a Deus, humilhai-vos diante dele, e ele vos exaltará. Buscai a Deus, humilhai-vos diante dele. E nós escutamos o próprio Deus falando, é o coração contrito e humilde que me agrada. É esse o que eu estimo. Mas finalmente, qual é o fundamento da verdadeira religião? Você pode passar mais um, por favor, Nicolas? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. O fundamento da verdadeira religião é, acima de tudo, o amor de Deus por nós. Deus nos amou primeiro, ele que deu o primeiro passo para que nós estivéssemos ligados com ele outra vez. E ele diz a nós, através de Jesus Cristo, através de sua palavra, Jesus repete aqui no Novo Testamento, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, não fica com nenhuma reserva, você pode confiar nele, entrega a tua vida a esse Deus. Sabe, quando você é traído por um amigo, e depois você tem dificuldade de fazer amizade, assim nós tratamos Deus, muitas vezes nós estamos desconfiados com Deus, porque tivemos mais experiências, porque fomos traídos, porque não vimos que não podíamos confiar completamente em uma pessoa e fomos decepcionados, mas Deus diz, olha, me ame com todo o seu coração, é o que eu te peço. Você pode confiar em mim, você pode entregar o seu coração por completo em mim, eu não vou te decepcionar, eu vou cuidar de você. Eu vou te amar. Na realidade, você só consegue me amar porque eu te amei primeiro. Com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Esse é o alicerce da verdadeira religião. Esse é o alicerce da verdadeira religião. Existe um outro segundo, semelhante a esse. Pode passar mais um slide, por favor? O segundo, semelhante a esse, é o amor que nós desenvolvemos a partir desse primeiro amor. Nós entendemos o amor de Deus por nós, começamos a amá-lo e agora ele desenvolve em nosso coração um outro amor que vai ser entregue, que vai ser distribuído às pessoas que estão ao nosso redor. O que é que eu preciso fazer para ser um bom cristão? Para viver a verdadeira religião? Ame a Deus com todo o seu coração e tudo que você tem, e ame o seu próximo como a você mesmo. Cuidar dos necessitados, auxiliar os que precisam, prestar atenção. Tão difícil nos nossos dias, não é? Com tanta correria, com tanto problema que a gente tem para resolver, a gente parar para prestar atenção na necessidade de alguém que está do nosso lado. Mas a Bíblia nos diz que essa é a essência da verdadeira religião.
Às vezes a gente se conforma por entender que nós participamos da igreja verdadeira. E não tem nenhum problema acreditar que nós somos parte da igreja remanescente de Deus, não tem nenhum problema. Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria aqui. Não tem nenhum problema acreditar nisso, eu creio nisso. Mas eu não posso pensar que isso é viver a verdadeira religião. Existe um outro fundamento. Pode passar mais um, por favor? Um outro fundamento da verdadeira religião, que é a prática da justiça e da misericórdia, que está intimamente ligado àquilo que nós vimos sobre o amar o nosso próximo. Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz o profeta: ele mostrou a você, ó homem, e quando fala ele, está se referindo a quem? A Deus. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que é que o Senhor exige e considera bom? O que é que ele pede de nós? Aí diz claramente: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Imagine se todos nós vivêssemos baseados nesses princípios de justiça, fidelidade e humildade. Imagine se as nações em conflito tivessem líderes que tivessem esses princípios em seu coração de justiça, fidelidade e humildade e sentassem à mesa para fazer suas negociações. Como vidas seriam poupadas? Quantas vidas seriam poupadas em conflitos que poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem e vivessem pelos princípios da justiça, da fidelidade e da humildade? Quanta destruição o orgulho já causou na tua vida. Quanta bobagem você já fez por falta de fidelidade. Quanta coisa ruim você já promoveu porque lhe faltou entender o significado da justiça e do que significa agir com retidão, mostrar compaixão, manter uma atitude de humildade. É quando nós vemos esse tipo de pedido de Deus, quando nós escutamos a voz de Deus nessa direção, que nós começamos a inventar religião nova. Porque se nós formos sinceros, justiça, fidelidade e humildade para nós é um esforço. Praticar esses princípios representa para nós um esforço. E é nesse momento que a gente vê que vai ser necessário um esforço que a gente começa a inventar coisas para tranquilizar o nosso coração. A gente começa a inventar religião nova. A gente começa a inventar regra nova para a gente se sentir bem, acreditando que já estamos no caminho certo. Se nós quisermos viver por justiça, fidelidade e humildade, nós temos que clamar a Deus e pedir e lutar com Ele para que haja em nós uma transformação da nossa alma, do nosso coração. É necessária transformação para vivermos por esses princípios. Transformação profunda. Sabe aquela deep clean que a gente faz em casa? Sabe aquele quando a gente vê que já não tem mais condição, já não cabem pratos na mesa, aquele pó que a gente ficou deixando para depois já não tem como ser mantido porque já está dando rinite, a gente tem que vasculhar todos os cantos da nossa casa para limpar. É esse o processo que o Espírito Santo vai começar em nós, se nós começarmos a pedir por essa transformação. Mas sabe de uma coisa? Tão cansativo como fazer uma limpeza profunda na nossa casa, é também trabalharmos com o Espírito Santo e deixar que ele vasculhe cada cantinho da nossa vida. Porque a gente vai se encontrar em momentos que a gente vai dizer: não, Espírito Santo, por favor, não mexe aí, não toca nisso, não, está aí há tanto tempo, deixa aí, Espírito Santo. Mas ele vai tocar.
É o trabalho de Deus, mas com a permissão humana. E até permitir que Deus limpe, transforme, dá trabalho e exige esforço. É só permitirmos. Ele tem o material de limpeza. Ele é o limpador experiente. Ele sabe como fazer o trabalho. A gente só precisa abrir a porta. Mas até para isso, nos custa muito. Para nós vermos quão danificado pelo pecado é o nosso coração. A gente anda por aí ouvindo pessoas falando sobre temas escatológicos, sobre o fim dos tempos. A gente encontra as pessoas por aí falando sobre a volta de Jesus, e os sinais da volta de Jesus, e sempre dentro desses contextos, desses assuntos, surge um tema que muita gente tem curiosidade, que é o tema do anticristo. E nós, como adventistas, já estudamos esses assuntos tantas vezes. Já falamos sobre ele tantas vezes, sobre o anticristo. Mas hoje eu quero falar sobre um outro anticristo. Pode passar mais um, por favor? Eu quero falar sobre o anticristo que está onde, meu povo? Onde é que está o anticristo aqui que eu quero falar? Está dentro de nós. E você deve ver o que é que o pastor está inventando aí, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar disso. Deixa eu explicar o que eu quero falar. Se você estuda sobre o anticristo, você sabe o significado dessa palavra, anticristo. Esse prefixo, anti, nos dá a ideia de quê? Contrário. Mas se a gente for um pouquinho mais a fundo no entendimento dessa palavra, a gente vai entender que não é simplesmente estar em oposição a Cristo. Existe um outro elemento que é fundamental na nossa interpretação adventista de quem representa o anticristo. Não é simplesmente alguém que é contrário a Cristo, mas é alguém que se colocou aonde? No lugar de Cristo. É alguém que criou um sistema paralelo de salvação. A Bíblia diz, a salvação é por aqui, e esse poder cria um sistema paralelo de salvação. É o mercado negro da salvação. É alternativo. É a outra via. Jesus diz, olha, é só por mim. Mas aí vem o outro sistema e diz, não, é também por aqui. E aí nós identificamos, olha, esse é o anticristo. Mas eu quero falar do anticristo que vive dentro do nosso coração. Porque se o anticristo ele cria um sistema paralelo de salvação, existe uma força atuando dentro de mim, tentando me convencer que existe uma outra maneira, um outro caminho para a salvação. E nós vamos ver aqui no capítulo 58 de Isaías, um exemplo do que eu estou querendo dizer. O que é que Deus pediu ao seu povo? Que amassem a justiça, que praticassem a humildade, não é assim? Que fossem fiéis. Mas aí o povo decide trilhar um outro caminho. Deus pede justiça, fidelidade, humildade, o povo decide entregar rituais. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil entregar rituais para Deus. A prova disso é a quantidade de religiões que nós temos, que são praticamente todas, tudo que se faz, são baseados em rituais. Como o coração do homem pede por rituais. O povo decidiu entregar ritual ao invés daquilo que Deus estava verdadeiramente pedindo. Então Deus os confronta. Você conhece o capítulo 58? E a partir do verso 5 diz, será esse o jejum que escolhi? Deus está perguntando ao povo, será que é isso que eu pedi que vocês fizessem? Que apenas
um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável a Deus? O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí então Deus diz que a reconexão vai ter sido restabelecida com sucesso. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada. Irromperá como a alvorada. Porque o povo antes, nos versos anteriores, estava dizendo: Senhor, nós jejuamos, Senhor, nós vamos ao templo, Senhor, nós fazemos isso, fazemos aquilo, e tu não nos escuta, Senhor. O que é que está acontecendo? Que essa relação está quebrada. O que é que aconteceu? Que o sinal caiu. Aí Deus revela, Ele expõe qual é o problema. É porque os homens criaram um sistema paralelo de salvação. Mas quando fizermos aquilo que agrada ao Senhor, aqui diz que a nossa luz irromperá como a alvorada. E prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na retaguarda. Mais um, por favor, Anthony. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Deus pedia nada mais, nada menos que a rendição completa do coração. Mas o povo tentava se enganar, oferecendo sacrifícios e rituais. Não é esse o sacrifício que Deus quer. Não é isso que agrada o coração do Senhor. No capítulo 57, verso 15, Deus já havia dito que habitaria com um contrito, com um humilde. Lá no verso 16, ele diz que entende os nossos limites. Ele vai nos confrontar em muitos momentos, mas ele sabe até onde a gente aguenta o confronto. Ele chega a dizer: eu não contenderei sempre com você, porque senão seu espírito vai desfalecer. Você não aguenta, você não suporta. Eu conheço o teu limite, eu vou te levar até o limite, mas eu quero a tua transformação. Pode passar mais um, Anthony, por favor? O que nos resta para vivermos a verdadeira religião é evitar a hipocrisia. Jesus falou: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, especialistas nos rituais, conhecedores das escrituras. Ai de vocês. Por quê? Porque eram hipócritas.
fingiam, eram como atores no teatro. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de quê? De hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, hipócritas. Ai de vocês que criaram um sistema paralelo de salvação que é consistido naquilo que você aparenta ser. Entendem agora porque é muito mais fácil se ver como membro de igreja do que como discípulo de Jesus? Para mim é muito fácil, às vezes nem tanto. Mas para nós é muito fácil a gente colocar uma roupa agradável aos olhos e a um culto. Mas ver-se como discípulo é algo que vai mudar a minha vida em todo e qualquer lugar que eu estiver, inclusive naqueles lugares onde não tem ninguém me observando. É um entendimento transformador do que significa verdadeiramente a nossa relação com Deus. Vamos caminhando para o final agora e vamos ver mais um elemento dessa religião verdadeira, que é a adoração em espírito e em verdade. Jesus se encontrou com a mulher num poço e aquela mulher tinha um monte de coisas para resolver na vida dela. Ela não sabia quem era Jesus, não imaginava o que lhe esperava, e Jesus, numa atitude de não comum, né, para aqueles dias, não era parte dos costumes que um homem falasse com a mulher, muito menos um judeu pedisse algo a uma samaritana, era muita humilhação. Então Jesus quebra tudo isso e diz, olha, mulher, me dá um pouco d'água. A mulher diz, olha, por que está acontecendo? Por que você está falando comigo? Não faz sentido isso, não tem nada, nenhum sentido nisso. Jesus começa então a se revelar para aquela mulher. Só que a mulher, apesar de que nós sabemos que ela ansiava por salvação e pela resolução dos seus problemas, aquela mulher, assim como muitos de nós, assim como na realidade todos nós, aquela mulher também apresentou suas resistências, e à medida que Jesus se revelava para ela, ela ia tentando colocar obstáculos na frente. Sabe quando você é pequeno, você está correndo de alguém maior do que você, e você fica jogando cadeira, fica jogando coisa no caminho, para ver se atrapalha a pessoa de te pegar? Assim estava aquela mulher, e Jesus falava e ela colocava coisa no caminho para ver se Jesus não alcançava. E ela chegou com a sua última tentativa, né? Olha, o meu povo adora aqui nesse monte, mas os judeus dizem que a adoração verdadeira é lá em Jerusalém. O que é? Onde que a gente deve adorar? Quem é que está com a verdade? Quem é que pratica a verdadeira religião? Aí Jesus dá um pontapé, né? Nos obstáculos. Tira do caminho. Ele diz, sabe, estava brincando com os hispanos. Se Jesus fosse hispano, ele ia dizer, Mija, minha filha, Deus é espírito. E aqueles que o adoram devem fazê-lo com o espírito e de maneira verdadeira. Ela estava discutindo aonde é que era o local correto da adoração, quem é que estava vivendo a verdadeira religião. Jesus disse, olha, sabe quem vive a verdadeira religião? É aqueles que adoram em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores. Adoração sincera, genuína, vinda de um coração sincero, arrependido, em busca de transformação da própria natureza. Não se trata de rituais vazios, não se trata de sacrifícios, se trata de um desejo intenso e inquebrantável de reconectar-se com aquele que é a fonte da sua vida. Mas para isso tem que remover-se aquilo que lhe separou dele. E para que se remova essas coisas é necessária uma transformação, e essa transformação incomoda um coração pecador. Já ouviram a ilustração da porquinha lavada?
Você pode pegar um porquinho. Você pode dar um banho bem meticuloso nele. Lavar cada partezinha do seu corpo, da sua pele. Você vai lavar. Colocar o melhor perfume que você tiver, ele vai ficar cheiroso, bonito, limpinho. Mas quando a portinha se abrir, o que é que vai acontecer com esse porquinho? Vai voltar para a lama, porque não adianta mudar o que está por fora. A transformação da natureza ainda não aconteceu. O porquinho gosta de lama. Nós, muitas vezes, nos conformamos em sermos apenas um porquinho lavado, cheirosinho, bonitinho. Mas a gente não lutou. A gente ainda, como diz Paulo, ainda não fomos até o sangue nessa luta pela verdadeira transformação. A gente cria algo para apaziguar o nosso coração, uma religião que fala de pontos que nós acumulamos. Pode passar mais um, Antônio, por favor. Alguns textos para a gente finalizar. Tiago 1:27 é muito claro. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Um mais, por gentileza. Mais um slide. Mateus 25, 31 a 46. Vocês conhecem. É aquele momento quando Jesus volta na nuvem dos céus e ele diz que muitos sairão ao seu encontro dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome, o que é que fizemos? Expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e olha só, e Jesus vai olhar para esses e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Enquanto um outro lado vai estar salvo, vai estar sendo chamado, convidado a entrar nas mansões celestiais, e eles vão se perguntar: Senhor, mas quando é que nós te fizemos essas coisas? Quando foi que nós cobrimos o nu? Quando foi que nós visitamos os prisioneiros? Quando foi que nós fizemos isso a ti, Senhor? Foi quando vocês fizeram isso aos pequeninos. Mas observe a diferença entre um grupo e outro. Um grupo chega dizendo: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, para que tu me aceitasse. Mas o outro grupo sequer tem noção de que o que estavam fazendo era aquilo que de fato o Senhor pedia. Senhor, quando te fizemos essas coisas? Sabe por quê? Sabe qual é a diferença entre um grupo e outro? Uns eram os porquinhos lavados. Os outros eram os porquinhos com o coração transformado, com a natureza nova. Não tinham conhecimento, não se davam conta. E sabe o que significa? Era o estilo de vida deles. Era a maneira natural que eles aprenderam a viver quando se reconectaram com o Senhor. Mais um, por favor. 1 Coríntios 13 diz: se eu tenho o dom de falar em línguas humanas ou angelicais e não tenho amor, sou como um latão retumbante ou um símbolo. Se eu tenho o dom da profecia e sei absolutamente tudo e não tenho amor, eu não sou nada. E se eu tiver tanta fé que posso fazer as montanhas mudarem de lugar, de nada me servirá sem amor. Se eu der aos pobres todo o bem terreno que possuo, e se eu deixar que eles me queimem vivo, mas eu não tiver amor, isso não me fará nada. É a natureza transformada. Essa é a obra que Deus quer realizar em nós. Mais um, Antônio, por favor. Eu lembro que quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, foi a cidade de Recife. Todos os anos acontecem essas palestras em Recife, em outros lugares também, do consulado canadense. E eles vão nas cidades fazendo ofertas para os jovens, mostrando quais são os caminhos de imigração para os jovens. E eu lembro que eles apresentavam uma tabela e ali tinha assim: olha, se você sabe falar inglês ou francês, ou os dois, você
faz tantos pontos nessa tabela aqui. Se você tem uma profissão, especialmente na área de engenharia ou na área de saúde, você faz tantos pontos. Eu era um menino de 15 anos, não falava nada de inglês, tampouco conhecia francês, não estava formado ainda na universidade, sequer tinha começado. Qual foi o meu pensamento? Eu não pontuei nada, eu não vou conseguir entrar. Naquele anticristo que vive dentro da gente, sabe o que a gente faz? A gente se aglutina aqui como igreja e a gente começa a estabelecer algumas regras. E cada uma dessas regras vale alguns pontos. E a gente começa a avaliar a vida do outro baseado nesses pontos. E a gente começa a pensar, olha, fulano não está salvo. Ele faz isso e aquilo pior do que eu faço. E eu estou com mais pontos do que ele. A Bíblia chama o nosso coração como sendo a coisa mais enganosa que existe no universo. Ele é, nas palavras do profeta, ele é desesperadamente corrupto. Essas listas que nós criamos são frutos dessa corrupção do nosso coração. Porque ao invés de buscarmos a verdadeira transformação que dá trabalho, é só abrir a porta, mas esse gesto de abrir a porta dá um trabalho. Tem vezes que alguém vai entregar alguma coisa lá em casa, eu estou fazendo minhas coisas, eu sei que é só uma entrega, eu não paro para abrir a porta. Para mim vai custar muito abrir a porta. Às vezes, na vida espiritual, a gente acha que custa muito abrir a porta do coração para Deus entrar e vasculhar e limpar. Nós temos a bênção de vivermos num lugar livre para vivermos a nossa fé. Mas sabe de uma coisa? Isso significa que nós seríamos mais capazes de fazer mais coisas. Mas me impressiona quando a igreja foi mais perseguida, mais limitada, parece que a igreja fez mais. Não é essa a impressão que dá? As feras destroçando os corpos dos nossos irmãos na fé. E alguém disse, né? O sangue deles parece como semente. Quanto mais se derrama, mais outros cristãos nascem. Porque não é a liberdade externa que vai fazer a gente fazer mais ou menos. É a nossa relação com Deus. Parece que quando a igreja está perseguida, ela não tem tempo para estar discutindo bobeira. Não tem tempo para estar pensando em periferia. Na periferia da fé, né, dos assuntos da fé. Ela foca naquilo que é o essencial. E aquilo que é essencial para nós é esse meu dia com Deus. O que é que eu preciso fazer? É entregar-me a Deus hoje. Abrir o coração para Ele fazer a faxina. E aí os frutos vão aparecer. Que Deus nos ajude a sermos não porquinhos lavados, mas sermos porquinhos verdadeiramente transformados pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu estou pregando isso para vocês porque eu confesso para vocês, em alguns momentos eu chego na igreja me sentindo um porquinho lavado. Esse sermão surgiu no momento de queda, no momento de reconhecimento, Senhor. Está faltando algo. Está faltando algo em mim. Então aquilo que faz bem para o meu coração, eu imagino que vai fazer para o seu também. E a gente vai compartilhando. E Deus abençoe a sua vida. O ciclo é bênção, rebelião, mas restauração. Pelo poder e pela graça de Deus, que não tem tamanho. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos. Porque a tua palavra nos revela a essência da verdadeira religião, Senhor. Nós não queremos nos enganar, nós não queremos também enganar a outros, ensinando o caminho errado.
Nós queremos focar na nossa relação, na nossa reconexão contigo. É uma bênção vivermos assim juntos, com pessoas que creem naquilo que também nós cremos. Nós compartilhamos muito do que acreditamos, mas também temos nossas diferenças. E o nosso coração enganoso muitas vezes nos faz acomodar numa forma superficial de religião. Nós somos aqui pessoas que temos caminhado contigo já há algum tempo. E o que nós te pedimos é que, ainda que nós estejamos há muito tempo caminhando contigo, se ainda não amadurecemos, Senhor, espiritualmente, que o Senhor nos ajude a chegarmos a essa maturidade, a essa compreensão do que significa a verdadeira religião. Que tu nos ajude a sermos a luz e o sal desse mundo, assim como teus filhos ao longo das eras têm feito. Se o Senhor fez por eles, também o Senhor pode usar-nos e pode fazer por nós. Por isso te pedimos, transforme verdadeiramente o nosso coração. Nós te imploramos, nós te pedimos. Não existe mais nada que seja mais importante para nós. Essa é a verdadeira bênção que nós queremos receber de ti. Por isso, faz-nos perceber a tua presença ao nosso lado. Caminha conosco, Senhor. Na realidade, abre os nossos olhos espirituais para vermos que tu estás caminhando conosco. E assim, à medida que caminhamos, nós transformamos a vida daqueles que nos cercam, dos nossos semelhantes. Nos dê essa bênção, é o que nós te pedimos, também com uma bênção sobre o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.